Eu tinha 12 anos quando o conheci pela primeira vez. O Homem na Floresta. É claro que, na época, eu não sabia quem ele era, mas, olhando para trás, tudo nele gritava algo errado. Se eu tivesse sido mais esperto, se tivesse sido mais cuidadoso, talvez eu soubesse. Mas não, eu era apenas uma criança estúpida, com uma curiosidade imensa e uma sede de aventura que me levou direto à boca do lobo. Eu cresci em uma pequena cidade, daquele tipo onde todo mundo conhece todo mundo, e os segredos são tão escassos quanto a neve em julho. Não havia muito o que fazer depois da escola, além de andar de bicicleta, passar o tempo no velho posto de gasolina ou explorar as florestas que faziam fronteira com a cidade. Meus pais sempre me avisaram para ficar longe delas, dizendo que era muito fácil se perder e que havia animais perigosos por ali. Mas ninguém que eu conhecia tinha realmente visto um urso ou um lobo. Era apenas uma daquelas coisas que os adultos dizem para manter você na linha. Então, naturalmente, eu passei muito tempo naquela floresta. Era uma manhã cinza de sábado, com o ar pesado pelo cheiro de terra úmida e agulhas de pinheiro. Eu havia saído em uma de minhas explorações habituais, seguindo uma trilha fina e sinuosa, mais profunda do que eu havia ido antes. Eu não tinha um destino em mente, apenas a emoção de ver aonde o caminho me levaria. Após cerca de 1 hora de caminhada, notei que a trilha começava a se contorcer em formas desconhecidas. Quanto mais eu caminhava, mais sentia que estava entrando em outro mundo. Foi então que o vi. Ele estava de pé perto de um grande carvalho, de costas para mim. Vestia um longo casaco preto, a barra roçando as pontas de suas botas. Seu cabelo, negro como a noite, estava preso para trás, embora parecesse desgrenhado em alguns lugares, como se mechas estivessem se esforçando para se libertar. Havia algo nele que não me parecia certo, mas eu não conseguia identificar o que era. Talvez fosse a maneira como as sombras se agarravam a ele ou como ele permanecia parado, como se estivesse esperando por algo. Eu deveria ter voltado, mas, em vez disso, chamei. Ei, você está perdido ou algo assim? Ele se virou lentamente, quase devagar demais, como se estivesse esperando por mim, mas quisesse saborear o momento. Quando seus olhos encontraram os meus, eu congelei. Eram negros como carvão, tão escuros que não conseguia ver as brancas ao redor. Seus lábios se curvaram em um sorriso mínimo. Não, eu disse. Minha voz era baixa e arrastada. Estou exatamente onde preciso estar. Não sei porquê, mas essa resposta me fez estremecer. Cada célula do meu corpo estava gritando para eu sair, mas, por algum motivo, não fui. Talvez fosse a maneira como ele me olhava, como se estivesse vendo através de mim, despindo minhas camadas, ou talvez fosse a estranha tensão elétrica no ar. O que você está fazendo aqui? Perguntei, tentando parecer mais corajoso do que me sentia. Eu poderia fazer a mesma pergunta, e ele respondeu, dando um passo lento para a frente. Mas acho que ambos sabemos que você não está apenas passeando, está? Engoli em seco, sentindo-me exposto. Eu só gosto de explorar, é só isso. É mesmo? Seu sorriso se alargou, mostrando dentes que pareciam um pouco afiados demais. E você sempre se aventura tão fundo na floresta, longe de onde alguém possa ouvir você gritar? Eu ri nervosamente, pensando que era algum tipo de piada, mas o olhar em seus olhos não mudava. Era como se ele estivesse me desafiando a testar suas palavras. Quem é você? Perguntei, minha voz mal mais que um sussurro. Ele inclinou a cabeça para o lado, considerando-me por um momento antes de responder. Sou alguém que tem te observado há muito tempo. E isso me aterrorizou. Observando-me? Por quê? Há algo diferente em você, garoto, e ele disse, sua voz suave e oleosa, como se pudesse escorregar nas fendas da minha mente. Você tem potencial. Potencial para quê? Perguntei, minha garganta apertando. Para grandes coisas, e ele disse, seu sorriso se alargando ainda mais. Ou coisas terríveis. No final, é tudo a mesma coisa. Eu não entendi totalmente o que ele queria dizer, mas uma parte de mim estava intrigada.
Era como se ele estivesse pendurando um segredo fora do meu alcance, e se eu pudesse apenas me esticar um pouco mais, conseguiria agarrá-lo. Eu devo ir para casa, e murmurei, dando um pequeno passo para trás. Tinha aquela sensação doentia no estômago, quando você está cheio de temor, mas antes que eu pudesse me virar, sua voz me deteve. E espere. Havia algo em seu tom que tornava impossível desobedecer. Eu permaneci enraizado ao chão, meus pés se recusando a se mover. Você não tem medo, tem? Ele perguntou, sua voz impregnada de zombaria. Você parece corajoso. Eu gosto de meninos corajosos. Eu balancei a cabeça. Eu não era corajoso, não realmente, mas algo sobre suas palavras me fez querer provar que eu era. Você vê, e ele continuou, aproximando-se. Acho que você e eu poderíamos ter um entendimento. Estou procurando alguém como você, alguém disposto a fazer um pequeno teste para mim. Um teste? Repeti, minha voz tremendo. Ele acenou com a cabeça. Uma tarefa simples. Se você conseguir, eu lhe contarei coisas, mostrarei coisas além da sua mais selvagem imaginação, um poder, conhecimento, controle. Tudo isso poderia ser seu. O que eu tenho que fazer? Perguntei, apesar do meu estômago estar se contorcendo como se estivesse prestes a cair pelo chão. Ele sorriu, seus olhos negros brilhando. É só me seguir. Caminhamos pela floresta até chegarmos a uma pequena clareira. No centro, havia um velho tronco podre. Um corvo estava empoleirado em cima, olhando para nós com olhos frios. Ele parou ao lado do tronco e se virou para me encarar. Aqui está seu primeiro teste, garoto. Quero que você mate o corvo. Eu pisquei, não acreditando que o havia ouvido corretamente. Matá-lo? Por quê? Porque eu te disse, e ele disse, sua voz cortante. Você quer se provar, não quer? Eu olhei para o pássaro. Suas penas escuras se agitaram levemente com a brisa. Ele não estava fazendo nada, apenas sentado ali, me observando. Eu não queria matá-lo, mas algo no olhar do homem tornava difícil pensar com clareza, como se sua vontade estivesse se envolvendo na minha, apertando cada vez mais. Faça isso, e ele sussurrou, aproximando-se. Ou vá embora e nunca mais volte. Eu não queria parecer um covarde. Meu coração martelava em meu peito enquanto eu me agachava, pegando uma pedra jazida do chão. O corvo não se moveu enquanto eu me aproximava. Ele apenas me encarava, sem piscar, como se soubesse o que estava por vir e não se importasse. Minha mão tremia enquanto eu levantava a rocha. Eu podia sentir o peso dos olhos do homem sobre mim, pressionando como um cobertor de chumbo. Eu queria me virar e correr, para me afastar daquela situação horrível, mas não consegui. Em vez disso, trouxe a pedra para baixo com um estalido nauseante. Quase parecia que minhas mãos não eram minhas. Muito bom, disse o homem, sua voz fria e aprobatória. Muito bom. Eu deixei a pedra cair, minha mão tremendo. Sentia-me enjoado, como se fosse vomitar, mas o homem parecia não se importar. Ele me observava com aqueles olhos escuros, como se estivesse me medindo, me julgando. Esse foi o seu primeiro teste, disse ele. E você passou. Engoli em seco, minha garganta seca. Está acabado agora? Não exatamente, disse ele, seu sorriso retornando. Há mais a ser feito, mas você está indo muito bem. Eu não queria saber o que mais ele tinha em mente, mas não conseguia me convencer a sair. Era como se eu estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Nos dias seguintes, me vi retornando à floresta, atraído pelas promessas do homem. Cada vez que o encontrava, ele tinha outro teste para mim. No começo, eram coisas pequenas, quebrar janelas, roubar de lojas locais, vandalizar propriedades. Coisas que pareciam erradas, mas não deixavam sangue em minhas mãos como o corvo. Mas, conforme os dias passavam, suas exigências se tornaram mais sombrias. Em uma noite, ele me disse para pôr fogo em uma casa abandonada na beira da cidade.
As chamas dançavam altas no céu, a fumaça se enrolando em grossos tentáculos negros. Eu assistia à distância enquanto o fogo consumia o velho edifício, o calor ardendo meus olhos, o cheiro de madeira queimada e cinzas preenchendo meus pulmões. Ainda assim, não era o suficiente. Cada tarefa que ele me dava me deixava vazio por dentro, como se estivesse perdendo pedaços de mim mesmo. Mas eu não conseguia parar. Sua influência sobre mim se tornava mais forte a cada teste, sua voz ecoando em minha mente, mesmo quando eu não estava com ele. Você está quase pronto, e disse ele em uma noite, seu tom transbordando de satisfação. Um último teste. Eu não queria saber o que era. Não queria mais segui-lo, mas a influência que ele tinha sobre mim era forte demais. Naquela noite, ele me levou ainda mais fundo na floresta do que eu já tinha ousado ir. O caminho se estreitava até desaparecer completamente, deixando-nos a navegar entre troncos imponentes em silêncio. Eu não fazia ideia de onde estava indo. Gritava internamente para correr, mas era como se meu corpo tivesse vida própria. Finalmente, chegamos a uma clareira. No meio dela, havia um velho poço dilapidado. As pedras ao redor de sua borda estavam escorregadias com musgo, e a tampa de madeira estava meio podre. Parecia antigo, como se estivesse ali há séculos. É aqui, disse o homem, sua voz baixa e autoritária. O que é? Perguntei cautelosamente. Seu teste final, disse ele, seus olhos negros brilhando à luz da lua. Se você quiser o poder que eu prometi, precisará recuperar algo do poço. Eu encarei o poço. O que tem lá embaixo? Um tesouro, e ele disse, sorrindo. Algo que te dará força para fazer qualquer coisa que desejar. Você nunca mais terá que se sentir impotente. Eu não sabia se acreditava nele, mas algo na maneira como ele falava, a certeza em sua voz, me fazia querer confiar nele. E, ainda assim, eu me sentia enjoado. Ele me entregou uma corda longa e grossa. Você vai precisar disso. Eu a peguei, minha mão tremendo. O poço parecia sem fundo, sua boca escura se abrindo como a entrada para outro mundo. Hesitei, olhando de volta para o homem. Sua expressão era indecifrável, seus olhos fixos em mim com intensidade. Eu não acho que consigo, gaguejei. Você consegue, disse ele, sua voz se endurecendo, e você vai. Olhei para o poço novamente. Eu não queria fazer isso, mas precisava saber. A atração do desconhecido era forte demais. Amarre a corda na borda de pedra do poço e abaixei na escuridão. A corda escorregou por minhas mãos por um tempo que pareceu uma eternidade até que finalmente bateu em algo sólido lá embaixo. Desça, disse o homem, sua voz tranquila, mas firme. Com um profundo suspiro, agarrei a corda e comecei minha descida no poço. O ar ficou mais frio à medida que eu descia. Minha respiração ecoava ao meu redor, cada inalação e exalação soando mais alto, mais frenético. Mantive meus olhos na corda, concentrando-me em cada nó, cada centímetro de progresso. Finalmente, meus pés tocaram o chão. O fundo do poço era surpreendentemente seco, o ar saturado com o cheiro de terra úmida e algo mais que eu não conseguia identificar. Eu lutava para ver na luz fraca. Lá, no canto do poço, algo brilhava nas sombras. Hesitei por um momento antes de me aproximar. Ao me agachar, vi uma pequena caixa, não maior que uma caixa de sapatos, feita de madeira queimada, com estranhas e intrincadas gravações cobrindo sua superfície. Eu alcancei meus dedos, passando sobre a superfície fria da caixa. Um jato de eletricidade percorreu minha mão, fazendo-me soltar a caixa em choque. Peguei-a de volta cautelosamente, quase parecia pulsar em minhas mãos. É isso, e sussurrei para mim mesmo. Mas, ao levantar a caixa, algo estranho aconteceu. As gravuras na superfície pareciam mudar, os padrões se torcendo e rearranjando. Eu pisquei, tentando entender o que estava vendo, e então ouvi uma voz suave e distante, mas crescendo mais alta. Meu nome. Entrando em pânico, puxei a caixa para os meus braços e escalei a corda o mais rápido que pude.
Não parei até alcançar o topo, arrastando-me para fora e colapsando no chão frio e duro. O homem estava à espera, seus olhos escuros brilhando com aprovação. Você se saiu bem, disse ele, sua voz baixa. Agora abra-a. Com uma respiração profunda, levantei a tampa. Dentro, havia um espelho, pequeno, de mão e antigo, com sua superfície polida agora nublada pelo tempo. Franzi a testa, confuso. Esse é o tesouro? Isso foi o que arrisquei tudo? Olhei para o homem, que me observava com um sorriso expectante. Olhe para ele, disse ele suavemente. Veja seu verdadeiro reflexo. Eu não queria, mas minhas mãos pareciam mover-se sozinhas. Lentamente, levantei o espelho e olhei para ele. No início, não vi nada além do meu próprio rosto, uma careta de medo, mas então, ao encarar mais profundamente, a imagem começou a mudar. Meu reflexo se torcia e contorcia, a pele puxando-se apertada sobre meu crânio, meus olhos afundando em cavidades ocas, minha boca esticando-se em um sorriso horrível, meus dentes afiados e irregulares. A pessoa no espelho não era eu, era um monstro, uma criatura demoníaca. Deixei o espelho cair em choque. O que foi isso? O sorriso do homem se ampliou. Esse garoto é quem você realmente é, um reflexo de sua alma. Eu balancei a cabeça, recuando dele. Não. Isso não sou eu. Isso não pode ser eu. Ele se aproximou, seus olhos escuros e inexpressivos. Você provou a si mesmo repetidamente. Cada teste, cada escolha que fez moldou você no que vê agora. Você pertence a mim. Não consegui acreditar. Fui levado pela sua carisma e charme. Era como se eu estivesse assistindo a mim mesmo fazer essas coisas. Tudo o que ele me fez fazer, o corvo, o vandalismo, o fogo, e não eram apenas testes, eram passos. Passos para me tornar algo diferente, algo mais sombrio. Tentei falar, mas minha garganta estava muito apertada. Você me enganou. Eu não te enganei, disse ele, sua voz suave e cruel. Apenas mostrei o caminho que você escolheu seguir. Todo esse tempo, pensei que estava provando a mim mesmo, tornando-me mais forte, melhor, mas, na realidade, eu estava desmoronando, pedaço por pedaço, até que não restasse nada além da escuridão. Eu tropecei para trás, balançando a cabeça. Não. Eu não farei isso. Eu não serei como você. A expressão do homem não mudou, ele apenas me observou, seu sorriso frio e sabedor. Você já é. Eu queria gritar, negar, mas no fundo sabia que ele estava certo. Eu havia feito as escolhas. Eu havia dado os passos, e agora tinha que viver com o que me tornei. Com um sorriso final, o homem começou a desvanecer, sua forma dissolvendo-se nas sombras da floresta. Sua voz pairou no ar muito depois de ele ter partido. Eu vou te ver novamente, garoto, mais cedo do que você pensa. Eu estava sozinho agora, a caixa ainda aos meus pés, o espelho dentro dela brilhando à luz da lua, zombando de mim com seu reflexo. Eu não corri, não gritei, apenas fiquei ali, encarando aquilo que uma vez havia sido eu. E naquele momento, percebi a verdade. O homem não era um estranho, não era apenas um monstro à espreita na floresta. Ele era eu. Eu havia encontrado o diabo naquele dia, mas o verdadeiro horror era este, ele sempre estivera lá, esperando que eu o visse por quem realmente era. E agora, eu era ele.